Mas eles não podem compreender a luz, as trevas. So, the scripture Então, as escrituras is that the gospel, é que o evangelho, the good news, as boas which novas, includes pleasure, que inclui prazer, you know, in the presence of the Lord, presença de Deus, is the fullness of joy, é plenitude de alegria, and in his right hand, e na sua mão direita there are pleasures há forevermore. prazeres sem igual. So, the gospel includes pleasures Então, o evangelho inclui prazer and persecution. e perseguição. That's the gospel. Isso é o evangelho. For the Bible said, they that live godly Porque a Bíblia diz que aqueles que querem viver piamente must suffer persecution. sofrerão perseguição. We want the pleasure, Nós queremos o prazer, but we don't want the persecution. nós não queremos a perseguição. But in order for us to portray the gospel, Mas em ordem de nós proclamarmos o we've evangelho, got to walk through it all nós temos que andar por tudo and still keep our faith in e God. ainda continuar caminhando a caminhada da fé. That's all the gospel. Isso é o evangelho. And in Matthew 24, E em Mateus and I will 24, end with this. eu vou terminar com isso. In Matthew 24 and 14, No capítulo 24, versículo 14, Jesus says, Jesus falou: and this gospel e este evangelho of the kingdom do reino shall be preached in all the world será pregado em todo o mundo, as a witness to all nations. em testemunho a todas as gentes. Then shall the end come. E então o fim virá. Then shall the end come. Então o fim virá. I understand what that means much better. Softly on the piano, very softly. Eu entendo o que isso diz. Toca o piano bem devagarzinho para mim. I understand what that means more clearly than I ever have in my life. Eu estou entendendo agora esse versículo mais claramente do que eu jamais entendi na minha vida. Everybody sees me as a singer. Everybody sees me as a singer. Todo mundo me vê como um cantor. But you have no idea Mas você não tem a mínima ideia what God took me through de tudo aquilo que eu passei e que Deus passou comigo. to be standing here in Brazil Para mim estar aqui hoje no Brasil and in Korea e na Coreia and in Japan e no Japão and in Africa e na África and in Europe, e na Europa, in Australia, Austrália, in Mexico, in America, in Canada. no México, nas Américas, no Canadá. You have no idea Você não tem ideia what God took me through to O que eu- prepare me o que eu passei e que Deus usou para preparar-me to deliver this gospel. para levar este evangelho. I told them, E eu disse para Pastor eles, Rufino, I told them eu disse the other night in Sao Paulo para eles lá em São Paulo about some of the things I went through. de algumas coisas que eu passei na Oh minha my vida. God, you have such an anointed voice. E todo mundo fala: "Ah, você tem uma voz tão ungida". God didn't anoint my voice. Deus não ungiu a minha voz. God had to anoint my life. Deus ungiu a minha vida. He will not anoint your gift. Ele não vai ungir o seu talento. He will not. Não, ele Not não vai. anoint your gift to play, your gift to sing, your A gift sua- to preach. É o seu dom de tocar, de pregar, de cantar. He will not waste his anointing on your gifts. Ele não vai gastar a unção dele no seu talento. His anointing is only specifically for A unção dele é especificamente para a surrendered and obedient life. um coração entregue e obediente. If he does not anoint your whole life, Se ele não ungir toda a sua vida, you are not anointed at all. você não é ungido de jeito nenhum. If he anointed our gifts, Se ele ungir somente os nossos talentos, we would be like Samson. a gente vai ser igual Sansão. And we would shake ourselves E a gente vai balançar, sacudir to go and do great things for God. e falar que vai fazer grandes coisas para Deus. But when we finished, Mas quando a gente termina de fazer, we would go lay our head back in a gente Delilah's vai lá lap. deitar-se no colo de Dalila.
And that's the problem with a whole lot of leaders. E esse é um problema que os líderes enfrentam. They shake themselves Eles sacodem a si mesmos before the camera. diante das câmeras. But when the camera goes off, Mas quando a câmera é desligada, they lay their head back in eles Delilah's voltam lap. lá no colo de Dalila para se deitar. But this gospel Mas este evangelho is not the gospel of prosperity. não é um evangelho de prosperidade. This gospel Este evangelho is not the gospel of miracles. não é o evangelho de milagres. This is not a selective gospel. Esse não é um evangelho seletivo. This is the gospel of the kingdom. É o evangelho do reino. It includes prosperity, E inclui prosperidade. but it's not the soul. Mas não é a alma do negócio. It includes miracles, Tem sim but milagres, that's not the sole purpose. mas não é o propósito central. It is to bring the kingdom of God É para down. trazer o reino de Deus à terra. It's to teach us God's way of doing É things. nos ensinar a maneira de Deus de se fazer as coisas. You don't know what I went through. Você não sabe o que eu passei na minha vida. You don't know what I went through Você não sabe o que eu passei in order to do what I'm doing para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje and to be who I am. e para ser quem eu sou. No. Não, você não sabe. See, this was a broken boy. E isso aqui era um menino quebrado. My life A minha vida was a broken life era uma vida quebrada. from broken people, De pessoas, de família quebrada. from broken mother and father, De pai e mãe quebrados. broken grandparents. Meus avós eram quebrados. Broken. Quebrados. When they said, what good thing can come out of Nazareth? Quando eles dizem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? What good thing could come out of the McClurkin O family? que pode vir de bom da família McClurkin? Put your own name in there. Coloca o seu nome aí nesse negócio que eu falei. I am the person that should not be. Eu sou a pessoa que não deveria ser. I am a byproduct Eu sou um abortivo of broken, dysfunctional generation. de uma família, de uma geração quebrada e disfuncional. Don't let the television fool you. Não deixa a televisão te enganar. Don't let the records and the CDs fool you. Não deixa os meus CDs, os meus recordes te enganarem. Don't let the dignitaries that I know and the famous who's who fool you. Não deixe as pessoas famosas que eu conheço te enganarem. This is the gospel that did this. Isso foi o evangelho que fez por mim. I come from a family of rape and molestation. Eu venho de uma família de abuso sexual. And we never talk about those things, do we? E nós nunca falamos dessas coisas, falamos? We never tell the truth about what happened in our families, do we? A gente nunca gosta de falar a verdade acerca do que aconteceu na nossa família, gostamos? We romance our family life A gente romantiza to o make estilo it, de vida da nossa to make família it pretty, para fazer parecer bonito. but we never tell the total truth. Mas nós nunca falamos a verdade inteira. My mother was born of rape, A minha mãe nasceu de um abuso sexual, where my grandmother was de um raped estupro. Quando a minha avó foi estuprada, from 10 years old to 12 years old, de 10 anos a 12 anos, in 1930 to 1932. desde 1930 até 1932. She birthed my mother in 1933 at the age of 13 years old. Ela deu a luz à minha mãe com a idade de 13 anos. She was raped by her father. Ela foi abusada sexualmente pelo seu próprio pai.
My mother was raised believing that her mother was her sister. Minha mãe cresceu pensando que a mãe dela era sua irmã. Didn't find out that that was her mother until she was 16 years old. Ela não descobriu que aquela era a mãe dela de verdade, ela descobriu só quando tinha 16 anos de idade. What good can come of this family? O que de bom pode vir de uma família dessa? My mother and father O meu pai e a minha mãe were married, casaram-se. and my father had a problem with women. E o meu pai tinha um problema com mulheres. And when my 2-year-old brother E quando meu irmão de 2 anos one day followed me across the street, me seguiu lá pela rua, quando eu estava cruzando a rua, a car came racing down the street. um carro veio disparado na rua. And as my mother screamed out of the window, "Donnie, get the boy!" E a minha mãe gritou da janela: Donnie, pega o menino! I turned around just in time to see the car hit him, E eu virei, e quando eu virei, na hora eu vi o carro for him pegando to ele. roll under the car 3 times, Para ele rolar debaixo do carro 3 to vezes. hear the cracking of bones, Para ouvir os ossos quebrando. and to see him laying in a pool of blood, E ver ele naquela piscina de sangue. with my mother and I standing over him. Com eu e a minha mãe olhando para ele. Him lift up his head Ele levantou a cabeça and say, "Mommy," e ele disse: mamãe. and die. E morreu. What good can come of this family? Que de bom pode vir de uma família como essa? And as I go to grab my mother, because this is the first time we've had death in our family, E agora quando eu fui abraçar minha mãe, porque foi a primeira vez que alguém morreu na nossa família, I grab her around the legs, eu segurei na perna dela. and she grabs me, E ela me segurou shakes me, e balançou-me pushes me down, e me empurrou. and says, "Get away from me. E falou assim: sai de perto de mim. You killed my son." Você matou meu filho. But I'm 8 years old. Mas eu só tenho 8 anos. You killed my son. Você matou meu filho. But I thought I was your son. Mas eu pensei, mãe, que eu era o seu filho. You don't know what it took to get here. Você não tem a mínima ideia do que custou para que eu chegasse aqui. For the blessed must be broken. Porque o abençoado tem que ser antes quebrado. My mother goes and stays with my grandmother A minha mãe então vai ficar com a minha avó. in manic depression. E no meio da depressão, My father is living with another woman, meu pai está vivendo com outra mulher. and they send me back to our family house with my grandmother's brother. E eles me mandaram para a casa do irmão da minha avó. But what they don't know is that he's a pedophile. Mas o que eles não sabiam era que aquele meu tio era pedófilo. And on the night of my 2-year-old brother's funeral, E no dia do funeral do meu irmão de 2 anos, I have to sleep with him eu tive que dormir com ele, while my sisters sleep in the other room. enquanto as minhas irmãs dormiam no outro quarto. And throughout the night, 3 times through the night, E 3 vezes durante aquela noite, the most painful, a coisa mais dolorosa, violating, violenta, rape, estuprou. sodomized an 8-year-old boy. E ele sodomizou um garoto de 8 anos. You're telling too much, Donnie. Você está falando muito, Donnie. The problem is we don't tell enough. O problema, sabe qual é? Nós nunca falamos o suficiente. So other people suffer in silence Por isso que tem outras pessoas também sofrendo em silêncio. in this room. Aqui dentro desta casa. Afraid to move and afraid to affirm it. Com medo de se mover, de se afirmar. Have no idea Não tem a mínima ideia. how many people are broken in Quantas this room. pessoas estão machucadas aqui dentro desta casa. He rapes me.
Ele me estuprou. He holds my mouth. Ele segurou a minha boca Don't scream. e disse: não grite. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. And I had to make my mind go someplace else. E eu tive que fazer a minha mente ir para outro lugar. And then after he finished, he would hug me close E quando ele terminou, ele me apertou assim no seu corpo and wouldn't let me go. e não me deixava ir. Fall asleep. E eu dormi. He would fall asleep and snore E ele dormiu e começou a roncar, while my eyes were wide open. enquanto os meus olhos estavam abertos. Several hours later, the second rape happened. E daí a poucas horas, outra vez, The escutava. pain. A dor. I remember E eu me lembro, looking out of the window olhando pela janela and seeing the sunrise. e vendo o sol nascer. I had never seen the sunrise before. E eu nunca tinha visto o sol nascer antes. I was 8 years old. Eu tinha 8 anos só. I never saw the sunrise. Eu nunca tinha visto o sol nascer. And the third rape happened. E então, a terceira vez, o estupro aconteceu. And I remember just keep saying in my mind, I've never seen the sunrise. E eu continuava com aquilo na minha cabeça. Eu vi o sol Never seen the nascer. sunrise. Eu vi o sol nascer. I've never seen the sunrise. Eu nunca tinha visto o sol nascer. What good can become of this family? Que de bom pode vir de uma família como essa? That was 8 years old. Eu tinha 8 anos de idade. But the next year, Mas no próximo ano, at 9 years old, quando eu estava com 9 anos, I went to a church service. eu fui num culto, numa igreja. And a 9-year-old boy sitting on the second row E eu estava sentado assim, com 9 anos, um menino sentado na segunda fileira. heard a man preach E escutei um homem pregar about something called the gospel. de uma coisa chamada evangelho. Talked about Jesus Falando de Jesus, loving us, loving nos us, amando, saving us, nos salvando, and that he knew us. e que nos conhece. And I sat on the second row wondering, how does he know me? E eu sentado ali na segunda fileira perguntando para mim mesmo, como ele me conhece? When the preacher said that he died 2,000 years ago. E quando o pregador falou que ele havia morrido há 2000 anos atrás, And I'm 9 years old saying, how does he know me? e eu ficava pensando com 9 anos, como ele me conhece? And he wants to save you. E o pregador dizia, ele quer te salvar. What do I have to do to be saved? E eu me perguntava, o que eu tenho que fazer para me ser salvo? And I got up out of my seat E eu me levantei do meu and lugar. I walked to the middle aisle. E eu andei assim no corredor And central. I came up to the pulpit E eu vim assim no púlpito. and I grabbed him. E eu peguei no pregador. And I asked the question. E eu fiz a pergunta. I said, what do I have to do O que eu tenho que fazer to be saved? para ser salvo? And he got down E ele desceu. He got down E ele desceu. and he got down on his knees. E ele dobrou os seus joelhos. He hugged me E ele me abraçou. and he explained it to me E ele explicou para mim. so that a 9-year-old boy could understand. Para que um menino de 9 anos entendesse. And he led me to Jesus. E ele me levou a Jesus. That was July 14th, Isso era julho, 14 de julho 1969. de 1969. And I heard the gospel. Quando eu ouvi o evangelho. I heard the gospel. Eu ouvi o evangelho. And the gospel changed me. E o evangelho mudou-me. At 9 years old, Com 9 anos de the idade, gospel changed me. o evangelho mudou. And I would go home E eu voltei para casa. and I didn't know how to read the E eu Bible. não sabia ler a Bíblia. And I would pray. E eu orava. And I would pray, Lord God, show me what to read. E eu orava, Senhor, me mostre o que ler. And I would do this. E eu fazia assim.
And when I felt something, I'd open up and point my finger. E quando eu senti alguma coisa, eu apontei o meu dedo na Bíblia. And the first scripture that God ever gave me E a primeira palavra que Deus jamais me deu was Revelation 3. está lá em Apocalipse capítulo The 3. book of Revelations No livro de is the Apocalipse. first thing he gives a 9-year-old boy. A primeira coisa que ele dá para um menino de 9 anos, ele dá no livro de Apocalipse. And it says E diz, in Revelation 3, lá em Apocalipse 3, it says, I know your works. eu conheço as tuas obras. And behold, I set before you an E- open door, E olha que eu coloco diante de você uma porta aberta, which no man can shut. que homem nenhum pode fechar. Wait a minute, I'm 9 years old. Mas espera aí, eu só tenho 9 anos. What are you talking about my O works? que você está falando aí das minhas obras? And I had to realize, Brother Rufino, E eu tinha que perceber that God is not just the God of the present, que Deus não é só um Deus do presente, and not just the God of the past, e não é só Deus do passado, but He is the God of the Ele é future. o Deus do futuro. And He knows my end from the beginning. E Ele sabe o meu fim olhando para o meu começo. I'm preaching too long. Eu estou pregando para alguém. The second scripture He gives me A segunda passagem que Ele me deu, is probably, this is the next week. isso aí foi na semana seguinte. My same scientific method of meu- studying the Bible. Usei o meu mesmo método científico de estudar a Bíblia. Folheei a Bíblia. Coloquei o dedo. Proverbs 18:16. Provérbios 18:16. A man's gift O dom de um homem makes room for him faz caminho para ele and will passar bring him before great men. e o trará diante de grandes autoridades. God is preparing me even in my brokenness Deus estava me preparando no momento mais difícil da minha vida for my future para o meu futuro with the gospel. com o evangelho. I have to stop now because my time is Eu up. tenho que parar agora porque o meu tempo já acabou. There's so much more I want to say, but E tem tanto que eu preciso falar, mas meu tempo acabou. it was the gospel E foi o evangelho. that healed me. Foi o evangelho que me curou. Can I go a little deeper, just a little deeper, Será que eu Pastor? posso ir um pouquinho mais profundo? Só um pouquinho, só um pouquinho. Let me say something that may get me in trouble with some people, but Deixa me falar um negócio aqui que provavelmente vai causar problema para mim com alguém aí. I'm used to it. Mas eu já estou acostumado com isso. What happened as I grew up O que aconteceu à medida que eu fui crescendo is that the rape started some cycles. é que o estupro começou de forma cíclica. Homosexuality. Homossexualismo. Oh, we don't like to talk about that. A gente não gosta de falar disso. You might as well wake up. É melhor você acordar para ouvir o que eu vou te falar. And in the it was in the church, E foi na igreja, wasn't outside. lido lá de fora, My love for God pulling me one way, o meu amor por Deus me levando por um caminho. but because of the rape and molestation, Mas por causa do abuso sexual que eu my sofri, lust for men pulling me another way. meu desejo por homens foi me puxando para o outro lado. What good can come of this? O que de bom pode vir dessa história? Who can deliver me Quem pode me libertar from the body of this death? deste corpo da morte? 2 words. 2 palavras. But God. Mas Deus. But God. Mas Deus. After all these rises and falls and doing all kind of damnable things trying to fill a void in my heart, Depois destas quedas e experimentando todas essas coisas violentas e essas dores no meu coração, God steps in. Deus entra na minha história. Y'all are quiet now. E você está muito caladinho agora. Oh my God, I never knew that about him. Eu não sabia que você era caladinho do jeito que você é assim. Listen, let me tell you something. Mas deixa eu te falar uma coisa. Everybody in here got something in their life. Todos os que estão aqui dentro têm alguma coisa que você não gosta de falar sobre isso. I'm just crazy enough to talk about what O mine negócio é was. que eu sou louco o suficiente para falar daquilo que eu passei e você não. Who can make my life whole? Quem poderia completar a minha vida? What can change my O life? que poderia mudar a minha vida? The gospel. O evangelho.
For it is the gospel that told me Porque é o evangelho que me disse that if any man be in Christ, que se qualquer um estiver em Cristo, he is a new creature. ele é uma nova criatura. Old things, As coisas velhas, old things, as coisas velhas, old things as coisas velhas passed away. se passaram. And behold, E tudo, what does behold mean? o que é tudo? It means that there has to be an example. Isso significa que vai ter que ter um exemplo. Behold, E tudo, all things are new. todas as coisas se fazem novas. What is the cure for broken sexuality? O que pode vir de algo tão terrível como o homossexualismo? What is the deliverance? O que pode libertar?